Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? E, pessoal, então hoje a gente veio aqui falar, né, na segunda parte do nosso evento, falar sobre pretos hackeando o design. Vou começar me apresentando, pessoal. Meu nome é Renato, mas todo mundo me chama de paixão. Eu sou designer de produtos, né? Trabalho com produtos digitais desde 2015. Eu sou negro, eu sou gay, eu cresci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em Barier. Venho de uma família de descendentes nordestinos, de retirantes nordestinos. Minha família cresceu na favela de Manguinhos e depois minha família foi para Embariê, na Baixada Fluminense, Santa Cruz da Serra. Né, eu vim falar um pouquinho sobre pretos hackeando design. Pessoal, a gente precisa falar um pouquinho antes sobre por que o racismo é estrutural, né? A gente ouve muito todo mundo falando sobre racismo estrutural, que é estrutural, mas poucas pessoas sabem por que a gente diz que é estrutural. A gente chama de estrutural porque o Brasil criou diversas estruturas, né, que propagam o racismo e impedem a nossa ascensão como pessoas. E a gente pensa, que estruturas são essas? Vamos pensar numa linha do tempo, né? Vamos pensar que a história do Brasil se resume a essa linhazinha, né? E a história do Brasil não começa com a chegada dos portugueses, mas para efeito dessa conversa, vamos fingir que tudo começou a desandar a partir da chegada dos portugueses, né? Então, em 1500, os portugueses chegaram, começaram a colonizar e desandou a nossa história inteira. Em 1550, só 50 anos depois de chegarem, começou o tráfico negreiro, que eles começaram a sequestrar os nossos ancestrais, né, da costa da África. Em 1850, né, 300 anos depois, teve a proibição do tráfico negreiro, e não foi uma proibição porque todo mundo era bonzinho e queria, e do nada, reconhecer a nossa existência como pessoas. Não, existiu a proibição do tráfico negreiro por pressão internacional, né? Então, só porque se eles não, se tivesse transportando pessoas pelo mar, a Inglaterra ia chegar lá e ia derrubar os navios. Então, quando isso começou a acontecer, né, eles perceberam que estavam mais perdendo dinheiro do que ganhando importando pessoas, né, sequestrando as pessoas da costa da África e trazendo para os diversos lugares, né? Então, isso foi em 1850. Em 1888, né, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que não foi porque ela era uma pessoa boazinha que queria ver os negros livres, não. Também foi por pressão e só assinou por isso, não foi por ser uma boa pessoa. Isso em 1888, né, galera? Em 1934, pouco tempo atrás, um pouquinho menos de 100 anos, em 1934, o povo negro começou a ter direito a voto. E a gente chega em hoje, né? Então, se a gente olha para trás, a gente faz uma matemática, a gente pensa que todos os anos do Brasil, né, por 388 anos, nós fomos tratados como não humanos, né? Nós fomos literalmente tratados como objetos. A nossa humanidade não era reconhecida oficialmente, né? Nossa humanidade ainda não é reconhecida em muitos casos, mas naquela época era oficialmente. Então, 388 anos, quase 400 anos, nós não éramos reconhecidos como humanos. Nós ficamos 46 anos sem voz de poder dizer, de dar a nossa opinião sobre como o país deveria ser construído. E aí a gente tem mais esse tempo que a gente está subsistindo, onde a gente ainda é assassinado sistemicamente pelo Estado, onde a gente ainda tem estruturas que delimitam a nossa ascensão. Né? Então, se a gente para pensar, né, se o Brasil fosse uma pessoa de 100 anos, 74 desses anos ele teria passado escravizado. Isso tem consequências, né, galera? E a gente tem que pensar também que essa questão de preconceito não é uma exclusividade do Brasil. É uma coisa mundial, né? É uma consequência do colonialismo. E mesmo assim, mesmo com todas essas questões, esse mundo ainda não segue para frente, ele não move sem a criatividade das pessoas pretas. E o que seria do nosso país se não fosse pelo funk, pelo rap, pelo samba, né? E mesmo assim a gente ainda tem que pedir para as pessoas pararem de nos matar, dizer que as nossas vidas importam. E a gente fala que as nossas vidas importam porque isso precisa ser ouvido. Se a gente soubesse, se a nossa vida realmente importasse, a gente não ia precisar estar falando, né? Então é por isso que a gente fala. E mesmo a gente contribuindo de diversas formas, a nossa criatividade movendo o mundo, trazendo sempre inovações, né? A gente ainda é passado para frente quando a gente pensa em situações como oportunidades de emprego.
né? Então, a gente se vê entrando no mercado de trabalho, nas melhores empresas, quando a gente consegue esse acesso, e esses são os nossos colegas de trabalho, esses são os nossos chefes, esses são os nossos CEOs. A gente não se vê representado, né? E isso é uma questão estrutural que segue no mundo, né? Segue na frente. Isso reflete muito na nossa renda, né? Se a gente tem pessoas que não reconhecem a nossa humanidade, e não porque elas não querem, mas porque elas foram ensinadas a não reconhecer a nossa humanidade, a gente fatalmente acaba recebendo salários menores. Então, a média salarial de pessoas pretas é de R$ 1.636 e de pessoas pardas é de R$ 1.659, né? Então, assim, é uma faixa muito baixa. O que a gente consegue fazer com esse preço? A gente não consegue pagar cursos, a gente não consegue pagar faculdade, a gente não consegue fazer quase nada, né? E aí a gente tem que pensar também que o salário da pessoa preta raramente é só para ela. Normalmente, quando aquela pessoa preta tem um salário, o salário é dividido para a família. É para ajudar a pagar a conta do mercado, é para pagar a conta do plano de saúde da avó, né? É a mensalidade da escola da irmã, porque você quer que aquela próxima geração tenha uma vida melhor, né? E a gente tem que pensar também que o UX é uma área muito elitista. E quando a gente entra, né, uma coisa que o pessoal falou no nosso último painel, quando a gente entra na área de UX, principalmente uns anos atrás, a gente viu uma área muito, muito branca, né? E isso era muito complicado, porque quando a gente para pensar, não só UX, mas também tecnologia, ainda é uma área muito branca. E se a gente não toma cuidado, né, a gente vai ter várias pessoas com um tipo de vivência muito similar, criando experiências para todo tipo de pessoa. E se você não consegue empatizar, se você não consegue entender a realidade dessas pessoas, você não consegue criar para essas pessoas de uma forma efetiva, né? Então tem vivências que nem a melhor pesquisa vai conseguir fazer você empatizar 100% e entender a vida daquela pessoa, né? E isso é uma frase que eu gosto muito de falar da Sil Bahia, que é diretora da OLAB, que é uma organização que tenta trazer mais diversidade para a tecnologia. Ela diz que a inovação precisa de olhares diferentes e de diferentes vivências, senão estaremos fadados à limitação e à exclusão, que as tecnologias carregam a visão de mundo e a cultura de quem as cria. Então, se a gente está criando tecnologia através de uma lente muito branca, a gente vai carregar essa visão para a tecnologia. E se a gente não traz pessoas diversas à mesa, o que a gente vai fazer é reproduzir as mesmas dinâmicas de opressão e de segregação que a gente tem na sociedade, a gente vai reproduzi-las na tecnologia e nas experiências que a gente cria. Então, assim, só para a gente pensar, né, referência muito clara que a gente tem, há algumas semanas, acho que mais de um mês, a gente teve aquela explosão com o algoritmo do Twitter, né, que a gente descobriu que o algoritmo do Twitter, ele escolhe recortar as fotos na parte mais clara, então ele dá preferência a pele mais claras do que a peles negras, né? Então a gente tem até uma imagem que é a foto de um cara branco e 50 fotos do Obama. E o algoritmo do Twitter escolheu recortar, usar a foto do cara branco como thumbnail, né? Então isso normalmente acontece porque você não tem pessoas pretas na mesa tomando as discussões, iniciando essas conversas, né? A gente tem, por exemplo, aquela saboneteira que não reconhecia a pele preta, né? A gente tem os fundos de background dessas ferramentas tipo Zoom e Hangout, que não reconheciam muito bem a pele preta, então quando a gente escolhia uma corzinha de fundo atrás, a gente sempre ficava muito recortado porque não reconhecia a nossa pele como pele, né? Então isso tudo acontece porque a gente não tem muitas pessoas como nós à mesa. Isso não se resume só a pessoas pretas, mas também a pessoas com deficiência, a mulheres, pessoas trans, todo tipo de diversidade. A gente precisa de diversidade na mesa, né? E o que a gente pode fazer? Que nós, como pessoas que já têm um pouco mais de privilégio, podemos fazer? É nosso dever, como pessoas mais privilegiadas, ajudar a melhorar as condições de vida na nossa comunidade. Então, o que a gente tem que fazer é, por exemplo, tem algumas ideias aqui, é continuar cobrando que os cursos ofereçam bolsas significativas, não só para pessoas pretas, mas também para grupos marginalizados. A gente pode pressionar e cobrar representatividades em eventos e empresas. Nessa semana a gente teve o evento da GPTW, que é o Great Place to Work, e tinha alguns painéis que não tinham nenhuma pessoa preta, e a gente começou a flodar
a sessão de comentários perguntando por que não tinha pessoas pretas falando sobre saúde mental no momento de pandemia, sendo que as pessoas pretas, né, e pessoas periféricas são as que mais estão sendo afetadas por esse momento. Outra ideia também é mentorar e ajudar ativamente pessoas que estão em transição de carreira ou buscando ajuda. A gente também pode avaliar currículo, LinkedIn e portfólio de pessoas. A gente também pode passar para frente os cursos que a gente já pagou, os livros que a gente já comprou, a gente já leu, que está marcado. A gente pode passar isso para frente, passar os conhecimentos que a gente adquiriu, dar cursos, né, passar o nosso conhecimento para frente para as pessoas que não têm como pagar. Outra ideia também é cobrar que as nossas empresas contratem profissionais pretos, contrate pessoas pretas para participar e também participar dos processos de contratação, para a gente estar na mesa ou conhecendo essas pessoas. E outra coisa, né? Isso é o que a gente que já está no mercado pode fazer. E o que você que está tentando migrar ou está no começo no mercado, o que você pode fazer? Algumas dicas que eu queria que tivessem me dito quando eu comecei no design. Criar uma rede de apoio que te motive, te proteja e te empodere. Porque a gente precisa dessas pessoas ao nosso lado para dizer para a gente que a gente consegue fazer as coisas, que a gente é sim inteligente. Porque é muito difícil a gente desconstruir todas essas mensagens que são dadas, são mandadas a nós, são forçadas na nossa garganta, desde que a gente é criança, de que a gente não tem espaço, que a gente não é bonito, que a gente não tem lugar em empresa tal, né? Porque a gente cresce vendo esses comerciais, vendo essas novelas e vendo esses filmes. Essas são as mensagens que a gente interpreta, que a gente traz pra gente. Então, ter uma rede de apoio vai ajudar bastante. Outra coisa é também saber que vai ser difícil e que em muitos momentos a gente vai querer desistir. E é normal. Não é problema você querer desistir. Não é problema você tirar um tempo para se reconstruir e ter essa saúde mental, né? E entender também que vai ser difícil. Vai ser difícil, você pode seguir em frente. Se for difícil, fala, levanta a mão, fala, tá difícil, vou precisar de um tempo. Também tem que ter esse cuidado com a sua própria saúde mental. E outra coisa também é que você vai duvidar de você mesmo, você vai se sentir ruim, vai se achar incompetente, mas é que nem aquela música do Emicida, né? Levanta e anda. A gente tem que seguir, a gente não pode parar. A gente não tem essa escolha, a gente não pode depender da nossa família. Muitas vezes é o contrário, a nossa família que depende da gente. Né? E a quarta regra é conte conosco, para sempre, que a gente está junto, e é nós por nós. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Oi, gente, boa noite. Nós vamos dar seguimento agora ao nosso painel, com um bate-papo com o Renato e com a Jéssica Delfino. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso papo? Opa, vamos lá. Eu até queria comentar um pouquinho tudo que você apresentou, Renato, que enquanto você falava, eu resgatei muito das histórias que eu passei ao longo da minha vida até hoje. Né? Então, até trazendo um pouquinho do painel anterior sobre quais situações de racismo você já passou, se a gente resgata um pouquinho na lembrança, até quando a gente entende que agora a gente é uma pessoa racializada, que a gente entende as estruturas de racismo no nosso país e no mundo, tem mil coisas que a gente passou que às vezes a gente ficou cego e só continuou. Né? Então, hoje a gente consegue enxergar, eu consigo pelo menos enxergar tudo isso com muita clareza. E é o que eu vou contar para vocês hoje aqui, até na parte de como que a gente vai hackear o design para seguir em frente, traçar a nossa carreira, não só em design, porque as dicas que a gente vai dar aqui hoje vai servir para muita coisa. Vai servir para a vida, não somente para uma profissão. Isso aí, falou tudo. Beleza, E aí, pessoal, Grazi, eu ia perguntar se a Grazi, né, se ela tinha alguns comentários em relação a tudo isso que o Renato falou hoje na apresentação.
Claro, eu acho muito importante todo esse... Acho que a questão do acolhimento que a gente encontra hoje é fundamental para quem está iniciando, para quem está pensando em entrar nessa área, porque é uma coisa que a gente não tinha há um tempo atrás, né? Então, acho que isso conta muito para as novas pessoas que estão entrando nessa área. E não basta só entrar também, né? Que é o que a gente costuma dizer, assim, já é um caminho árduo você conseguir entrar, e o permanecer também é difícil. Então, acho que a gente vai poder conversar sobre isso ao longo do nosso bate-papo, dessa questão do hackeamento, né, de como que a gente consegue se manter nesse mercado, porque os desafios continuam, todo dia ali uma batalha diária, então a gente tem que estar sempre cercando-se dessa rede de apoio, como o Renato falou, porque é muito importante para a gente ter essa motivação, assim, para você enxergar que outras pessoas como você também conseguiram chegar lá e conseguiram se permanecer, conseguiram alcançar outros voos. Então, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Certo. A gente tem uma pergunta aqui, né, Grazi? Da Camila. Só um minuto. Você consegue ver, Grazi, a pergunta da Camila? Não apareceu para mim. Sim. Só um minuto. Apareceu. Aqui a pergunta da Camilinha Correia. Como vocês lidam com as questões raciais que acontecem no meio corporativo e são normalmente invalidadas ou diminuídas pela elite branca? Nossa, eu acho que eu e o Renato, a gente tem muita coisa para falar, só para olhar a nossa cara aqui, né? Então, eu vou começar comentando, né? Eu trabalhei em grandes empresas, em grandes agências. E eu só fui me dar conta que eu era a única pessoa negra lá quando eu comecei a entender o que era o racismo. Então, eu sou do interior de São Paulo. No interior de São Paulo, sempre sofri racismo, mas eu nunca tinha entendido que aquilo era racismo, né? Quando eu vim para São Paulo, eu tive contato com o movimento negro, aí sim eu comecei a entender essas estruturas. E aí, trabalhando dentro dessas grandes agências, dentro dessas grandes empresas, eu olhava em volta e só tinha eu. Então, eu não tinha com quem conversar internamente para falar, olha, eu sofri uma situação de racismo e eu preciso denunciar isso de alguma forma. Porque dentro da empresa não tinha suporte nenhum e eu também ia sofrer algum tipo de retaliação, como se fosse, isso na verdade você entendeu errado, não é isso que você está achando que é, e assim por diante. Então, como que eu lidei com isso? Primeira coisa, eu fui ao psicólogo. Então, a gente não consegue lidar com isso sozinho, tá? Seja um psicólogo, seja a família, ou seja uma rede de apoio, a gente precisa ter pessoas à nossa volta que entendem a situação, tá? Porque é difícil você lidar com isso no ambiente de trabalho quando você está sozinho. Então, teve situações que eu já fui objetificada, que nem teve no painel anterior uma pergunta, da pessoa falar assim, a Jéssica é da cor do pecado. Ou então porque você é uma morena linda, e no meio de uma reunião. Ou então, sobre quando eu estava discutindo, vamos contratar pessoas que vêm de faculdades e universidades não elitizadas. Não, essa faculdade é fraca, porque vai vir lá uns pretinhos. Eu ouvia essas coisas e eu me remoía por dentro, porque eu sabia que aquela empresa seria ótima para o meu currículo, seria um ótimo aprendizado pensando em negócios, pensando em design para minha carreira, só que o ambiente é tóxico, só que as pessoas são racistas. Então, a saída foi me apoiar na minha família e no psicólogo, porque eu precisava desse apoio e também ter amigos negros, né? Eu estava num ambiente que eu vim para São Paulo, estudei em uma universidade elitizada, eu estava no meio do design branco, não tinha ninguém. Então eu tive que buscar pessoas negras para trocar as nossas histórias. E ali eu senti o apoio e também saber o que eu faço dentro de situações como essas. Então, dizendo assim, nesses ambientes corporativos, muitas das vezes eu só fiquei com o queixo erguido e ignorei a existência da pessoa que tinha cometido racismo. Não é o melhor caminho,
porque depende da sua postura e do qual é o seu objetivo dentro daquele ambiente, tá? Então, eu não bati de frente, mas hoje, na empresa que eu tô hoje, caso aconteça algo, eu já tenho uma postura diferente. Eu consigo ir lá e conversar com a pessoa e avisar, olha, tudo isso que você falou ou a sua atitude não foi legal. Então, hoje eu estou num ambiente ótimo, né? A equipe que eu trabalho, a empresa onde eu estou, está tudo bem. Então, eu também tenho mais conforto, mais tranquilidade para lidar com isso, caso aconteça. Não, a minha vivência é um pouco parecida com a da Jéssica. Eu me descobri negro muito cedo, na verdade. Assim, a minha família sempre foi muito. Era uma relação muito polarizada, assim. Minha família ela tinha orgulho de ser preto, sabe? Tipo, minha família, tipo, meu apelido era Negão. Tipo, era Negão, minha família me chamava de preto. Só que ao mesmo tempo, tipo, tinha pessoas da minha família que alisavam o cabelo e falavam que cabelo cacheado era cabelo ruim, né? Então, assim, era uma coisa assim que o pessoal tinha orgulho de ser preto, mas queria alisar cabelo. Era uma coisa muito estranha. Mas a minha avó, né? A minha avó, ela veio do sertão, da Paraíba, e o pai dela nunca deixou ela estudar. Então, ela tinha uma questão de fazer as filhas dela estudarem, né? Para não depender de homem nenhum. E, assim, a educação é um portal, né? De questionamento e de iluminação. Então, a minha família parte da minha família conseguiu fazer faculdade federal, a minha mãe fez o UERJ, teve tia minha que fez o UFRJ, e aí tem uma tia minha que ela conseguiu entrar na PUC no Rio com 100% de bolsa, né, num projeto de negros e carentes. E ela foi fazer história. Pra quê, né? Família que já era feminista e já era questionadora, foi ter uma filha fazendo história, foi assim, eu pirei, né? Porque ela me explicava várias coisas, eu fui aprendendo, né? E fui entendendo o que era racismo. Só que como eu morava na periferia, o racismo que eu vivia era muito periférico até, sabe? Era aquele, assim, a primeira questão que eu tive que lidar com racismo foi quando eu tinha 12 anos, e a minha mãe falou assim, filho, agora você pode ir na padaria comprar pão. A padaria era, tipo, na esquina, era muito perto. Mas a minha mãe, ela me sentou e ela foi me explicar como que eu deveria lidar com um policial caso me parasse, né? E ela falou assim, você não pode ir pra padaria sem camisa, não pode ir pra padaria só de bermuda. Se um policial te parar, você fala assim, senhor, não senhor, né? Então eu tive que lidar com isso. E também, quando eu fiz faculdade, eu fiz o FRJ, não tive um professor preto. Nenhum, nenhum, nenhum. E na própria faculdade eu tive questões de racismo, quando uma amiga minha entrou na sala, uma amiga minha preta, a professora falou assim, agora que você entrou aqui, me fez lembrar. Quem aqui é de cotas? E foi assim, eu congelei no meio da aula, eu não tive como falar nada, e tinha professoras, por exemplo, tinha uma aula minha, que a gente estava falando sobre apropriação cultural e sobre como traços de pessoas negras são diminuídos, são desprezados, e aí eu falo assim, você para pensar, por exemplo, a Grazi Massafera, ela é vista como linda porque ela tem a boca carnuda, mas tem um monte de mulher preta com boca carnuda que ninguém fala que é linda, né? E aí uma professora, ela teve a coragem de falar, assim, não, mas quando as pessoas pretas têm olho verde, a pele mais clara, elas são mais bonitas. E aí eu quase tive um AVC na aula, eu quase tive um troço, né? E assim, diversas situações. E como que a gente faz para lidar com isso? Cara, é muito de respirar fundo e ganhar no argumento, sabe? É você meio que tecer um caminho para a pessoa perceber que ela tá falando besteira. Eu falo assim, mas peraí, mas você acha que então quando as pessoas têm a pele não tão negra, elas são mais bonitas? Você tá entendendo qual é o problema desse discurso? Sabe? Você tá entendendo por que você acha que uma pessoa alemã é bonita, mas a pessoa do alemão não é? Sabe? E você vai falando essas coisas, porque o meio corporativo é complicado, e você entender também onde que você tá, sabe? E chega um momento onde, se você tiver a possibilidade, né, de talvez escolher a empresa para onde você está indo e fazer certas perguntas. Então, por exemplo, a empresa que eu estou hoje, na Lambda, é uma empresa que preza muito por diversidade. Um dos fundadores da empresa é preto, e a gente tem várias ações voltadas para a diversidade, a gente apoia várias ações ligadas a isso, a gente tem grupos de pessoas pretas na empresa. Então, escolher também, quando eu tive a possibilidade de escolher os lugares para onde eu ia,
era muito importante. Então, eu acabava falando muito disso também nas entrevistas, né? Eu falava assim, quando me perguntavam o que eu gostava de fazer no tempo livre, eu falava assim, eu gosto de sair com meu namorado, eu gosto de ir para discussões sobre resistência preta. Eu já dava várias dicas na entrevista, porque aí volta e meia eu pegava mas você não acha que isso só separa mais as pessoas? Aí eu falava assim, acho que não, sabe? E aí eu nunca mais voltava para aquele lugar, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha e é muito de você ir se munindo de informações para você saber como combater esses preconceitos. Com certeza. Você tocou num ponto, por exemplo, de cotas. Eu estudei com cotas raciais na época do ProUni, e eu fui da primeira turma da faculdade que teve, quando lançou o ProUni, assim, e foi quando automaticamente o sistema me jogou assim, você é negra, porque eu tinha feito inscrição para cotas para negros, e a faculdade me exigiu um documento que eu comprovasse que eu era negra. E não tinha nem na minha certidão de nascimento isso. E com 17 anos foi aquela coisa assim, então tá, então agora eu sou negra e como que eu vou lidar com isso? Então, automaticamente foi um processo, e eu acho que isso também acata com a gente, assim, no mercado de trabalho, porque se a gente tivesse se racializado com mais clareza, talvez, já desde pequeno, assim, porque eu sei que muitas pessoas ainda estão nesse processo de se descobrir negro, ainda sabe que é um ato de coragem, né, a gente se descobrir como negro e se assumir, facilitaria muito alguns processos de entrevista, situações que a gente evitaria, por exemplo, de passar essa escolha por empresas que têm mais, que trabalham melhor a diversidade. Então, pegando num gancho aqui de uma outra pergunta, o Janiel perguntou quais as dificuldades que vocês tiveram no mercado de trabalho. Já vou começar falando, né? Bom, dificuldade no mercado de trabalho, todas, né? Então, como é que a gente começa até a falar sobre isso? Vou contar um contexto sobre o que aconteceu comigo e eu tenho muito ressentimento até hoje, tá? Eu sou do interior e me formei num curso tecnológico de design no interior de São Paulo, numa universidade que não é conhecida. Só que lá no interior de São Paulo não tinha emprego para design, né? Então não tinha designers na cidade. Tinha para trabalhar com publicidade, não era o que eu queria. E o que eu decidi fazer? Vou me jogar em São Paulo. Me joguei em São Paulo e foi um cenário muito ruim. Eu não sei como eu tive força para não desistir. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo, eu com meu diploma, o meu portfólio que eu desenvolvi durante o curso tecnológico de 2 anos, e fui procurar emprego. Eu recebi todos os nãos possíveis, até para ganhar R$1.000 por mês, que era um salário do tipo, nossa, toma aí porque eu tô com dó de você. Quando isso aconteceu, eu entendi que estava acontecendo alguma coisa estranha, porque eu olhava a referência de outros portfólios, de outras pessoas, e falava assim, não, mas eu estou no mesmo nível, o que está acontecendo que eu não consigo emprego? Foi aí que eu entendi que toda vez que eu chegava no lugar, primeiro, eu era a única pessoa negra. Eu era a única pessoa que chegava com o meu cabelo aqui, todo cacheadinho, no meio de um monte de meninas loiras e de homens brancos. Outro ponto foi, todo mundo na época ali, das pessoas com quem eu estava concorrendo vaga de emprego, ou tinha estudado na ESPM, ou tinha estudado na USP, no Mackenzie ou na FAAP. As empresas selecionavam por nome de universidades e faculdades que as pessoas estudavam, então eu era excluída 2 vezes. Então, o que eu fiz? Eu consegui um emprego muito doido, que até hoje eu adoro a história, que eu consegui um emprego no meio da 25 de março, numa importadora chinesa, e que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, que foi o lugar que me ensinou como funciona São Paulo. Porque São Paulo realmente é uma cidade muito cruel, a competitividade é avassaladora. Quando eu entendi como São Paulo funciona, trabalhei 1 ano nessa importadora chinesa, eu decidi fazer uma segunda faculdade, porque senão eu não ia conseguir sair daquilo. Então, eu fiz o processo para o FIES e consegui estudar na universidade. Eu estudei na Belas Artes, então é uma faculdade elitista, quase que 100% branca, vou colocar 98% branca, que não tinha bolsa na época. Então, o meu meio foi o FIES. Só que aí, ok, consegui entrar aqui na nova universidade, vou estudar tudo de novo, não consegui FIES 100%, só consegui 75%.
Então, eu tinha que dar um jeito de trabalhar e ganhar mais dinheiro, porque eu tinha que morar em algum lugar e me alimentar, certo? E aí, eu percebi que logo 2 meses depois que eu saí que eu coloquei no meu currículo que eu estudava na Belas Artes, eu consegui consegui estágio numa agência onde eu sempre sonhei em trabalhar, com o mesmo portfólio. Eu só mudei o nome da universidade. Tá? Então, uma dificuldade no mercado, que hoje está um pouco mais flexível, mas ainda existe, é as empresas selecionarem por universidade e por olhar na sua cara e o seu sobrenome. Se o seu sobrenome é Silva, você vai passar reto. Se o seu sobrenome é um sobrenome alemão, um sobrenome italiano, ou algo que não é característica da população classe C, D, E brasileira, você vai conseguir um emprego. Caso não, você vai ter essas dificuldades como eu tive, tá? Então, a dificuldade que eu tive maior no mercado de trabalho foi essa, ser uma pessoa negra no meio de um monte de pessoas brancas, não ter uma universidade de renome no currículo, e mesmo assim, quando eu consegui, eu ainda não tinha os cursos complementares que custavam R$ 5.000, que todo mundo fazia o tempo todo. Então, esse tipo de dificuldade me barrou muito, mas aí depois eu conto para vocês como que eu hackeei isso. Vou deixar para o Renato contar um pouquinho. De novo, eu tenho uma história muito parecida com a da Jéssica. Assim, eu morei muito tempo na periferia do Rio de Janeiro, né? Então tudo era muito distante. Eu sabia que tudo era muito difícil e que eu tinha que... Eu falo isso assim, parecia que eu já trabalhava com estratégia de UX antes de saber que o UX existia. Porque eu falei assim, tá, beleza, assim não vai funcionar. Como que funciona? Eu conversei com essa minha tia que é PUC, aí eu perguntei pra ela, eu quero ser grande, como é que eu faço? Ela falou assim, tá, mas você precisa de nomes no currículo. Aí a gente criou um planinho, literalmente, a gente criou um plano, eu precisava de um nome grande na educação, na faculdade, e eu precisava de um grande nome em trabalho. Aí eu falei assim, tá, beleza, o que eu faço? E aí eu estudei pra caramba e consegui entrar na UFRJ, que era federal. Né? E lá na UFRJ, eu fiz amizade com o pessoal, eu estava fazendo aula, caçando estágio, e nenhum nome grande aparecia. Aí apareceu um concurso da L'Oréal. Aí eu falei assim, mano, eu vou fazer esse concurso. Eu vou puxar alguém para fazer. Aí eu puxei 2 amigas minhas, Manuela Xoxite e Paula Cruz. Aí a gente fez o concurso junto e a gente ganhou em primeiro lugar o concurso. Eu falei assim, mano, agora que eu tenho, tipo, nome da UFRJ, e eu tenho um concurso nacional, um prêmio nacional no meu nome, em lugar nenhum vai me parar. Quem vai me parar agora? E aí eu comecei a caçar os lugares, né? E aí eu meti a cara. Porque mesmo quando depois de conseguir essas coisas, eu ainda mandava e não recebia. Eu falava assim, cara, até com isso, sério? Tipo, um prêmio e a FRJ, vocês não vão me contratar? E aí eu comecei a meter as caras mesmo, metia louco. Eu entrava em contato com as empresas, falando nas vagas, falando assim, oi, meu nome é fulano, tô me candidatando na vaga tal, e tá aqui as coisas que eu acho que você pode melhorar no seu site. E passava meio que uma auditoria do site do fulano. Falava assim, se você mudar tal coisa, você provavelmente vai aumentar a sua conversão. Se você fizer tal coisa, olha, tá tendo problema de legibilidade aqui. Não tem palavra-chave. Né? Eu falava essas coisas assim, tinha que trabalhar extra, aquela coisa, né? Se esforçar 2 vezes para conseguir metade. E é muito real. Porque eu me esforçava 2 vezes para conseguir metade, porque quando eu fazia amizade com o pessoal de RH, eu descobri o salário dos meus amigos que faziam menos do que eu, normalmente era o dobro. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, é verdade, então, é por isso que todo mundo fala, né? E sentia muita dificuldade, essa coisa que a Jéssica falou, também existe uma dificuldade muito grande de mobilidade salarial, assim. Parece que existe um teto, tem um teto que não deixa a gente bater, sabe? A gente consegue chegar até um lugar certo. Então, por exemplo, a pessoa que é júnior, uma pessoa preta, ela consegue ganhar até 2.500, mas a pessoa branca, ela entra ganhando 3.500, 3.700. E aí você vai olhando assim e fala, cara, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? E aí você não consegue chegar nesses lugares, porque para você conseguir essa mobilidade, você precisa do curso de 5.000. Mas como você fazer o curso de 5.000 se você ganha 2.500, você paga 600 de aluguel num quarto, e você ajuda a sua família, e tem que pagar, sabe? Assim, é por isso que a gente fala que é estrutural, porque é uma estrutura que faz isso, sabe? E o mercado de trabalho tem
essa questão e por que eu consegui fazer faculdade no FRJ, eu consegui um prêmio nacional, algumas coisas levantaram no meu caminho, mas eu ainda sofri com algumas coisas. Então, eu ouvi coisas, por exemplo, de heads de área falando, agora a gente só contrata pessoas com inglês e de faculdade tal, porque a gente quer aumentar o nível. Assim, antes da moça do Nubank falar, um cara de uma empresa que eu trabalhei falou isso, a gente quer aumentar o nível. A gente quer pessoas com diploma que falam inglês. Né? E foi nessa época mesmo que eu ouvi também a piada do o pessoal da área nova parece todo mundo alemão, que fez Harvard, mas a galera da outra área parece que é todo mundo do morro do alemão. E aí eu vi aquilo, eu tive que abaixar meu drink, pegar meu metrô e ir pra casa. Porque senão, tipo, ia arrancar a peruca da gay, porque ia ficar feio o negócio. Né? Mas é isso, a gente vive com essas dificuldades no mercado e é muito triste, porque o que a gente tem que fazer, tipo, é abaixar a cabeça e se esforçar mais, sabe? E esforçar mais e trazer outras pessoas como nós para elas não precisarem lutar tanto, sabe? Que aí essas pessoas vão trazer outras pessoas, e é assim que a gente vai mudando. Pegando um gancho no que você disse, tem uma pergunta da Débora Camilo, que é quais os principais pilares que o preto deve erguer para poder hackear o design? A gente já comentou muito isso, né? A questão da pessoa entrar, mas não se manter mesmo, assim, como que ela se mantém nesse mercado, quais esses pilares, assim, que vocês poderiam destacar? Eu vou falar muita coisa, mas vou ser objetiva, tá, gente? Nosso tempo tá curto. O tempo tá curto. Mas assim, pensa, eu fiz 2 faculdades, é porque eu amo design? Amo design, mas precisava? Não, eu precisava primeiro do diploma. Mas, no meu caso, eu consegui recorrer ao FIES na época, né, que eu vou pagar por muito tempo, mas logo depois tinha necessidade de sempre ter algo para complementar, né? Então tem cursos à parte, tem cursos para você se desenvolver em algo específico, e eu não tinha dinheiro para isso. Então o que eu fazia? Eu tenho acesso à internet, então eu ia lá nos cursos super de elite, cursos que custavam de 5 a 10 mil reais, eu ia lá, baixava o conteúdo programático, e fazer o seguinte, se tem isso aqui no conteúdo programático, eu vou estudar a parte. Então, eu ia lá no Google Acadêmico e procurava todos aqueles tópicos que estavam no conteúdo programático. Então, eu estudei, eu tenho diploma de todas essas escolas de elite? Não tenho, mas eu estudei tanto quanto as pessoas que fizeram essas escolas de elite. Fora isso, eu participei muito, muito mesmo de eventos gratuitos. E aí, uma dica que eu vou dar para todos vocês. Se você está começando, você não tem embasamento de metodologia, de design, o que você faz? Você vai no evento e você vai ter dificuldade de entender o que eles estão falando. Mas você tem que fazer algumas perguntas básicas. Eu anotei aqui no meu caderninho para não esquecer, que é um post-it que eu tenho na minha mesa, tá? Para tudo aquilo que eu estou no evento e que eu não conheço, eu faço as nossas perguntas do 5W2H. Então, eu aplico a própria metodologia do design para aprender algo. Então, eu me pergunto, o que é aquilo? O como que está sendo feito? Quando foi feito? O porquê? Para quem que foi feito? O como foi e quanto custou? Né? Então, eu uso essas perguntas para entender o que aconteceu na palestra 1, aí eu respondo tudo com todo o conteúdo que eu aprendi naquele painel. Eu vou para outra palestra, eu faço essas mesmas perguntas e vou começando a entender quais os padrões que existem ali, o que aquelas pessoas estão querendo dizer. Então, eu desenvolvo minha capacidade de observação e de associação. E aí eu consigo buscar sozinha conteúdo para aprender sobre design, mesmo não tendo dinheiro para investir em curso. Isso tudo aqui que eu falei, eu vou mandar para vocês ali no chat do YouTube, para quem está no YouTube, tá? Para vocês terem em mente que dá para a gente estudar hackeando sem ter que fazer um curso de 10 mil reais, tá bom? Então, é um caminho. Renato? Isso aí. Não, maravilhosa. Isso é uma coisa que eu falo muito com a galera da Pretux. A gente fala, está começando no UX, está querendo pegar alguma vaga, entra nas candidaturas das vagas, olha lá o que eles pedem, e estuda cada uma daquelas coisas. Era isso que eu fazia muito no começo, e assim, eu
Eu dei uma sorte de conseguir, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, ela fazia parceria com uma escola de tecnologia. Então, eu dei uma sorte absurda que, por exemplo, as pessoas que trabalhavam naquela empresa, elas ganhavam curso de graça. Né? Então, tem muita empresa que faz isso hoje, que você consegue acesso a cursos gratuitos. Então, tem muito curso, por exemplo, tem curso do Bradesco gratuito, tem vários cursos do governo brasileiro que são gratuitos. Então, tipo, tem cursos de liderança, gestão financeira, e tem cursos que são muito baratos também na Udemy, que de vez em bate e volta, dá umas promoções malucas, e os cursos saem a R$ 12. Tem curso bom lá na Udemy, tem muito curso bom lá, muitos web seminários no YouTube. O Edu, ele faz muito conteúdo falando sobre pesquisa, sobre o UX design. Então tem muito conteúdo bom, gratuito na internet, dá pra gente estudar na internet. E a gente também consegue pegar PDFs de livro, pegar pedaços de livro, pegar artigos. Eu estudava muito pegando artigo na época da faculdade e até hoje. Quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou estudar alguma coisa, eu busco artigos, eu busco resumos, né, vídeos. Então, tem como a gente estudar de outras formas sem ser a educação puramente formal. E aí, conforme a gente vai chegando em certos passos da nossa carreira, a gente a gente junta uma grana e consegue fazer um curso, sabe? Junta o curso porque, às vezes, o mercado pede diploma, né? Então, você precisa de um diploma. Então, eu tive que procurar um diploma mesmo depois, sei lá quantos anos no mercado, sabe? Então, tem algumas formas. E procurar pessoas. Quem vê uma pessoa, todo mundo quer ajudar. Então, chega na pessoa e fala, oi, fulano, estou migrando de área, queria ajuda, pode me ajudar? Ninguém vai dizer não. Ninguém vai dizer não. O máximo, a pessoa vai te indicar para outra pessoa, sabe? Então, assim, é uma boa. Isso é eu uma vou coisa muito só... comum da comunidade de UX, né? É uma característica muito comum da comunidade de UX, essa parceria, essa ajuda, esse compartilhar do conhecimento, né? Infelizmente, o nosso tempo está um pouco apertado. A gente tem muitas perguntas aqui no chat. Então, a Jéssica já deu umas dicas aqui também. Eu não vou poder conseguir responder as perguntas de todos, assim, por causa do horário mesmo. Mas a gente gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Não saiam, porque ainda tem mais um outro painel super legal agora sobre liderança no design, que é um tema que a gente quer muito saber, como que a gente consegue chegar lá, né? Todo mundo quer alcançar um lugar de destaque, porque a gente merece esse lugar, sim. Nós estamos aqui nessa trilha do caminhar para isso, porque quando um sobe, a gente quer puxar o outro. Então, isso cada vez tem mais feito sentido, assim, né? Na nossa comunidade preta. Então, a gente agradece a todo mundo. Jéssica está respondendo umas perguntas lá no YouTube. Infelizmente, não vou conseguir responder a todos, mas obrigada a todo mundo que participou. A Merda, principalmente, ao Renato, a Jéssica e a Gabi, nossa intérprete de Libras. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Vamos continuar. Continuem aqui, gente, com a gente, porque ainda tem um painel super legal. Eu vou responder no chat. Tchau, Eu também. tchau. Eu também. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente.